안녕하세요! Hoje nós vamos falar sobre os certificados de Rita Dias e Ana Carolina. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, mas eu preciso deixar aqui os comentários quanto ao último treino que aconteceu em 29 de novembro entre essas duas participantes. Elas já receberam certificados e vão receber aqui agora um feedback detalhado do treino final, tá bom? Então, começando para não me prolongar. Primeiro áudio dessa conversa, vocês vão ver aí na tela, eu vou colocar aqui, inclusive, porque eu vou ouvir um a um e explicar para vocês o que é que poderia ter ficado melhor, certo? As meninas foram muito bem, porém, algumas coisinhas podiam ter ficado melhor. Então, o primeiro áudio... Rita 씨, 기분이 어때요? Pronto, nós temos a Ana Carolina perguntando a Rita como ela está de humor, como é que está o humor dela. Rita 씨, o que é esse 씨? É um termo honorífico para demonstrar respeito a quem a gente se dirige. O 씨, aproveitando que vai aparecer aqui, né, não vai ser seguido de partícula de tópico, certo? Vocês vão ver que em alguns momentos a Rita, ela tenta colocar o nan, e ela vai dizer anashinan, tá? Quando nós chamarmos alguém, invocarmos alguém, a gente não precisa colocar partícula de tópico naquilo ali, tá? Porque isso é um vocativo. Isso não é um assunto da frase, tá bom? Mas parte por parte. Primeira frase da Ana, Rita 씨, olha só o tom em que ela faz essa pergunta. Como é o tom de pergunta? Subindo. Então, vamos ouvir de novo. 기분이 어때요? Pronto. Vamos lá. 기분이 어때요? Percebem uma queda aqui? 기분이 어때요? 기분이 어때요? É assim que a gente faz pergunta? O tom é de queda para pergunta? Não, né? A gente tem que fazer a subidinha. Como é que ficaria então? 기분이 어때요? 기분이 어때요? 기분이 어때요? Subidinha. E lá no áudio tá 기분이 어때요? 기분이 어때요? 기분이 어때요? Não pode. 기분이 어때요? 기분이 어때요? Como é que você está de humor? Vamos dar sequência agora ouvindo a resposta da Rita. Já vimos que no áudio da Ana, 기분이 어때요? Tá errado, né? Esse tom, a frase está correta e tudo mais. E a Rita entendeu também isso como uma pergunta. Então vejam que não quer dizer que eu errei o tom e já fica nervoso e não sabe falar coreano e já fica frustrado. Não. Se o outro entendeu, ok. Mas agora a gente já sabe que tem que subir o tom e lembrar disso toda vez que for fazer uma pergunta, certo? A pergunta da Ana, para essa pergunta, olha a resposta da Rita. Essa resposta é sem cortes, tá? Do jeitinho que elas fizeram lá no treino. E eu vou explicar o que está incorreto. Pronto, vou parar aqui nesse pedacinho. Anashinan. Quais são os casos de uso da partícula de tópico nan? São 4. Vamos lá. Introduzir um assunto novo ou mudar de assunto, né? Outro, comparar uma coisa com a outra. Olha, a casa, minha casa é grande e a sua casa é pequena. 내 집은 커요. 근데 너의 집은, tá vendo a partícula aqui, ó? 내 집은, minha casa, 커요, é grande. 근데 너의 집은 작아요. Então, eu posso usar a partícula de tópico aqui. Por exemplo, 인우 좋은 사람이에요. Então, 인우는, falando do 인우는, 좋은 사람이에요. 근데 민수는 나쁜 사람이에요. Certo? Eu estou comparando personalidades. Tá bom? Então, uso partícula de tópico. Então, primeiro caso de uso, introduzir um assunto novo ou mudar de assunto. Segundo caso de uso, comparação. Terceiro, contraste. Quarto e último caso é quando a gente vai falar sobre fatos ou verdades irrefutáveis, aquilo que é comprovado cientificamente. Por exemplo, a Terra é redonda, o aquecimento global é um problema mundial, tá? Fatos comprovados cientificamente. Então, nenhum desses 4 se encaixam aqui. Então, isso quer dizer o quê? Não se coloca partícula de tópico depois de chamar alguém, sendo bem usando as palavras menos técnicas possíveis. Mas se eu quiser explicar isso gramaticalmente, eu diria, não se coloca partícula de tópico depois de um vocativo. O que é um vocativo? É um termo que eu uso para chamar alguém, vocar alguém, certo? O máximo que eu posso colocar é o 씨 ali. Então, toda vez que vocês virem a Rita fazendo esse nan, lembrem, vou chamar alguém, nada de nan, tá? Não vamos dizer, 안하시는 어디예요?
Ana, onde você está? Anashinan, não pode. Anashi, pronto, já é o suficiente, certo? Partícula de tópico não entra aqui. Vamos continuar. Então, vou repetir aqui, ó. 아나씨는 기분이 좋아해요. 너도요? Anashinan, esquece o nan. Como é que ficaria? Anashi, tá? Além disso, como a conversa é entre as duas, ninguém interferiu na conversa, poderia ter omitido esse anashi, tá? Poderia, é uma opção, só tô dando um toquezinho aqui. Usar ele não tem problema também. Às vezes é bom pra gente tentando se sentir mais seguro pra dizer o que vem depois, certo? Vão no ritmo de vocês. Não tá errado. Só que o nan que não entra ali. Então, eu diria, anashi, kibuni, olha como ela diz, kibuni o quê? 아나씨는 기분이 좋아해요. Kibuni joaheyo. Joahada é o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? E eu não estou encontrando esse objeto da frase. Quem gosta, gosta de, né? Por exemplo, 아이스크림을 좋아해요. 아이스크림을 좋아해요. Gosto de ice cream, sorvete. Que mais? Bolo. 케이크를 좋아해요. Vejam que tem partícula de objeto aqui. Porque 좋아하다 representa gostar e quem gosta, gosta de alguma coisa que é esse objeto. Nós estamos perguntando sobre o kibun. Kibuni 어때요? O sentimento, como está, né? Como é que está o seu humor, colocando isso no português para ficar mais natural. Nós teremos que trocar esse verbo, não dá para usar 좋아하다. Porque se eu digo kibuni 좋아해요, o que é que eu estou dizendo? 좋아해요, gosto. Kibun, sentimento, ou humor, né? Na tradução mais adaptada para o português. Eu gosto do sentimento, mas kibun não está recebendo partícula de objeto para sofrer a ação desse verbo, né? Então, se no mínimo quisesse fazer isso, eu teria que fazer kibunul, partícula de objeto, 좋아해요, porque o 좋아하다 exige um objeto, certo? Então, o que é que precisaria corrigir aqui? Eu sei que Rita já sabe. Assistindo esse vídeo, ela já sabe. Kibuni continua. Só que o verbo não vai ser 좋아해요, vai ser 좋아요. Isso. Então, nós temos 좋다 e 좋아하다. Acontece muito do coreano trocar um pelo outro e a conversa continua fluindo. Tanto é que lá no treino não interferi. Deixei elas fazendo o treino porque uma acabou entendendo a outra, apesar do verbo estar incorreto. A gente não vai dizer nunca 기분이 좋아해요, mas sim 기분이, sentimento, né, o humor. 좋아요, 좋아요, do verbo 좋다, que significa ser ou estar bom. Então, é um verbo que descreve alguma coisa. Estou descrevendo o 기분, o sentimento, certo? Então, 아나씨는, não. 아나씨, 기분이 좋아요. 기분이 좋아요, descendo até mais, certo? Lá no certificado e no áudio que eu mostrar no final aqui, vocês vão ver que eu já fiz um cortezinho ali para somente ficar 좋아요, certo? Para o áudio ficar mais ajustado possível, já que nós só tivemos a oportunidade de corrigir isso naquele momento do treino e foi pouco tempo. Continuando. 너도요? 너도요? Agora sim. E inclusive vejam que ela sobe o tom no final da pergunta. Perfeito. 너도요? E você também? Ó, o que ela quis dizer. 아나씨, 기분이 좋아요. 너도요? Essa seria a versão aí enxutinha, já corrigida, que vocês vão ver no áudio no final. Vou pro próximo. 기분이 좋아요. 왜요? 기분이 좋아요. Ela já deu uma levantadinha aqui, ó, tá vendo? Diferente lá da primeira. 기분이 좋아요. 왜요? Esse 왜, que é o porquê, né? Como ele é bem curtinho, a gente quase não percebe essa subida, mas tá ali. Até aqui, ok. 기분이 좋아요. 왜요? Ou seja, você tá de bom humor? O 기분 좋아요. 왜요? Por quê? Eu quero saber mais, né? Isso que a Ana tá perguntando a Rita. Ok, tom perfeito. Seguindo aqui a lógica do diálogo, vamos ver o que ela diz mais. 저는 수업이 없어서 기분이 좋아요. Olha que legal esse áudio da Ana. 저는, quanto a mim, agora falando de mim, já que a Rita me perguntou, né? 너도요? Você também? 저는, e ela vai. 수업이 없어서, 수업, aula. 없다, não haver, não existir, não ter, não estar, não permanecer. Depende do contexto. A gente sabe aqui que é não haver, não existir,
não haver aula, né? Não há aulas, 수업이 없어서. Então, lembrem, 아서, 어서, 해서, dá aquela ideia, né, de conectar essa frase com o que vem depois, fazendo com que essa primeira frase, 수업이 없다, né, com o verbo no infinitivo, seja o motivo da segunda. Então, é como se isso aqui acontecesse, então, o que vier depois é a consequência, certo? A Ana faz 저는, quanto a mim, legal que ela dá a subidinha, olha só como ela faz. 저는 저는, viram? E dá aquela respiradinha. 수업이 없어서, outra subidinha. E aí, eu posso subir no só, no a só, ré, só? Posso também. É uma maneira de enfatizar aqui que essa primeira frase é a causa de alguma coisa, certo? Que leva a alguma coisa. Então, correto também. Respiradinha depois do só, pode também. Então, quando falarem 그래서, pode dar uma respiradinha rápida, ou se precisar usar a só, ré, só, podem dar uma respiradinha rápida, certo? Já que você vai continuar, isso quer dizer que as duas frases agora irão compor uma oração. E claro, a gente precisa respirar no meio delas. Se for para respirar, opta por respirar nesse momento, certo? Que foi o que ela fez. 수업이 없어서 기분이 좋아요. 수업이 없어서 기분이 좋아요. Aí ela foi descendo o tom aqui também, certo? Então, esse áudio ficou legal. Tudo pronunciado claramente, respirações ali no momento que dava para fazer, ênfases corretas, certo? No finalzinho, a descidinha do tom tá ali, bem sutil, mas tá muito bom. O uso do ó só, ré só, nesse caso, optar, opsó, né? Não tive aulas, ou não tenho aulas, ou não terei aulas, então, alguma coisa. Mas como é que eu sei que ela tá falando isso no presente, no passado, no futuro? Será que essa frase quer dizer eu não tenho aula, então estou de bom humor? Ou seria eu não tive aulas e estou de bom humor? Como é que eu sei? Bom, se vocês forem pesquisar de maneira didática, vocês vão ver que o verbo que vem no final dessa oração inteira, ou seja, das duas conectadas com a só, ré, só, é quem vai determinar o tempo verbal da frase, certo? Então, logicamente, de imediato assim eu penso, quando eu ouço no final ela dizer 기분이 좋아요, ela diz 저는 수업이 없어서 기분이 좋아요. 좋아요 tá no presente, então eu penso que tá tudo no presente. Eu não tenho aulas, então estou de bom humor, certo? Se ela quisesse deixar claro que isso foi no passado, olha, hoje de manhã não tive aula, por isso que eu tô de bom humor. Eu tenho aula todas as manhãs, mas hoje de manhã não tive aulas, certo? Então, eu poderia acrescentar mais informações na primeira frase, né? Para que a pessoa entendesse que por um motivo aqui que aconteceu há algumas horas, alguns minutos atrás, agora eu tô de bom humor. Por exemplo, meu namorado me ligou há algum tempo atrás. 아까 내 남자친구 나한테 전화했어요. Há algum tempo atrás, meu namorado, para mim, telefonou. Essa seria a ordem, né? Porque a gente sabe que o verbo vem no final. 그래서 기분이 좋아요. Se eu quisesse dizer tudo conectadozinho com a só, ré, só. 아까 내 남자친구 나한테 전화해서 지금 기분이 좋아요. Então, há algum tempo atrás, 내 남자친구, meu namorado, 나한테, pra mim, 전화했어요. Mas se eu quiser conectar, 전화해서, certo? 지금, eu posso até acrescentar um 지금 aqui, se quiser. 지금 기분이 좋아요. Então, eu primeiro trago informações que mostram o passado, nessa primeira oração, e aí vem a segunda. Mesmo que a segunda esteja no presente, e a regra é, se duas frases estão juntas montando uma oração, eu tenho que considerar o tempo verbal da frase final, né? Em regra, eu penso que é tudo no presente, a menos que na primeira, que aquela que vai vir com a só, ré, só, nesse caso aqui, tá? Que eu tô usando esse exemplo, eu tenha outros elementos, outros termos que indiquem que essa situação aqui, que levou a essa outra, aconteceu há algum tempo atrás, aconteceu pela manhã, enfim, preciso de mais elementos. Como ela não deu, entende-se, eu não tenho aulas, 수업이 없어서 기분이 좋아요. Não tenho aulas, então estou de bom humor, certo? Essa frase que a gente viu até agora tá ótima, né? Tá com o uso do só, ré, só, tá com entonação legal, respiração legal, ritmo, tudo legal. Aí ela continua. 히더시 왜 기분이 좋아요? 왜 기분이 좋아요? Isso é uma afirmação para ficar assim num tom neutro?
Tem que ser uma pergunta, né? Então, aqui faltou subir de novo o tom para pergunta. Então, a Ana já sabe praticar mais, né? Para lembrar sempre de subir o tom. Mesmo que pareça estranho, porque nós não temos esse hábito de se preocupar com a entonação em português. Mas é necessário fazer para soar mais natural em coreano. Então, Hitachi, 왜 기분이 좋아요? 왜 기분이 좋아요? certo? 왜 기분이 좋아요? Tá bom? Faltou isso. Bom, vamos pro próximo. A Rita vai responder agora. Então, vamos ver o que é que ela diz. Ana 씨는 Ana Shinan. Então, lembra, tá, Rita? E quem também tiver essa dificuldade. Vocou alguém, chamou alguém, não se coloca nan, certo? A gente pode colocar o nan numa frase em que eu estou afirmando ou declarando algo sobre essa pessoa. Ou seja, vou introduzir um assunto novo. Eu vou falar sobre Mário. Mário é um bom professor. Mário 씨는 좋은 선생님이에요. Ou seja, eu estou falando do Mário como assunto da frase. Eu vou descrevê-lo. Vou falar sobre ele. É um bom professor. 좋은 선생님이에요. Tá? E ainda assim, eu não diria nem Mário 씨. Eu diria Mário 선생님은 좋은 선생님이에요. Certo? Então, usar com o vocativo, quando eu estou chamando alguém, não é necessário, não é correto, certo? Eu vou usar an ou nan depois de um she, caso queira, que eu não acho natural, mas caso queira, se eu for falar sobre esta pessoa. Ana 씨는 좋은 학생이에요. Aí sim, quanto a Ana, a senhorita Ana, a senhora Ana, Ana 씨는, quanto a ela, 좋은 학생이에요. Então, se eu coloco nan aqui, eu vou falar sobre essa pessoa. Eu não posso chamar ela fulano 씨는, não posso, certo? Continuando. 맛있는 음식을 먹었어요. 기분이 좋아요. Pronto. A Ana perguntou a Rita por que ela estava de bom humor. Ué, que bonito, ayô. Faltou subir ali o tom, né? Mas agora a gente já sabe. E ela vai contar o porquê. Por que esse humor está bom? Por que está de bom humor? Ela faz 맛있는 음식을 먹었어요. De novo, como ela fala. 맛있는 음식을 먹었어요. 기분이 좋아요. Pronto. A comunicação aconteceu tranquilamente aqui. Porém, faltou uma coisinha. Um termo conectivo. Ou um a só, ó só, ré só. Porque, vejam, uma coisa leva a outra. É uma relação entre as duas frases. 맛있는 음식을 먹었어요. 맛있다, ter sabor. 맛있는, saboroso. 음식, comida, refeição. 맛있는 음식을 먹었어요, passado. Depois ela faz 기분이 좋아요. A gente já sabe que 기분이 좋아요 é estou de bom humor. O humor, o sentimento está bom, é bom, né? Então, uma coisa levou a outra. Foi por isso que a Ana perguntou, por que você está de bom humor? 왜 기분이 좋아요? E ela vai, 맛있는 음식을 먹었어요. Eu comi uma comida saborosa. Estou de bom humor, 기분이 좋아요. Vamos conectar isso aqui, faltou um conectivozinho. Vocês veem no áudio que tocou alguma coisa no celular da Rita e talvez isso tenha distraído ela, porque ela sabe como usar isso. Nós fizemos vários treinos orais e ela sabia usar. Então, nervosismo, talvez a hora que tocou o celular ali, como é que ficaria? 맛있는 음식을 먹어서. Ah, mas tem outro jeito de fazer? Tem. Eu posso fazer separando as frases, mantendo separadas e colocando um termozinho aqui, ó, no meio, para criar uma relação entre elas. 맛있는 음식을 먹었어요. Comi uma comida saborosa. Pontinho. 그래서 기분이 좋아요. Então, por esse motivo, por isso, 기분이 좋아요. Então, poderia colocar um 그래서 ali no meio. Poderia unir as duas. Então, primeira opção que eu diria, porque é mais enxuta, 맛있는 음식을 먹어서 기분이 좋아요. Ou 맛있는 음식을 먹었어요. 그래서 기분이 좋아요. Certo? Faltou só conectivo aqui. Mas deu para entender, elas continuaram o diálogo e eu não precisei intervir. Fui deixando rolar. Esses áudios que eu tô trazendo aqui, eles estão meio bagunçadinhos, porque o diálogo foi acontecendo em tempo real e às vezes uma mandava uma pergunta, outra mandava outra pergunta e iam se respondendo enquanto dava. Então eu vou continuar falando um por um e a gente vai ver ele certinho, todo preparado, do jeitinho que a gente tá vendo aqui na tela, já, tá bom?
Na sequência, a Ana vai fazer uma pergunta à Rita agora sobre clima, tempo. Foi um dos tópicos que eu pedi para elas conversarem também um pouquinho. Vamos lá. 여기 하늘이 흐려요. Pronto. Ela começa assim. Yogi, essa leve subidinha aqui, tá? É porque ela omitiu a partícula de tópico. É uma opção na fala. Tudo bem, certinho. Ela poderia dizer yoginan, mas como ela omitiu o nan, ela faz yogi. Ótimo. Agora vamos pro tom da afirmação, porque ela está dizendo 하늘이 흐려요. 흐리다, ser ou estar nublado. 하늘, céu. Então, 하늘이 흐려요. Né? Descendo o tom seria a maneira mais adequada de fazer uma declaração, uma afirmação. 여기 하늘이 흐려요. 하늘이 흐려요. Certo? Vamos ver como ela fez. 여기 하늘이 흐려요. 흐려요. Tantantã, tantantã. Poderia descer um pouquinho mais, certo? Então, toquezinho aqui pro tom de afirmação. Desce mesmo tom. 하지만, ó. Mas, porém, né? Por que a gente faz essa subidinha no 하지만, por exemplo, como ela fez aqui? Porque são ideias contrapostas. Aqui o céu está nublado, mas... Então, dá um leve destaque, uma leve ênfase no que vem depois para mostrar esse contraste. Olha, aqui o céu está nublado, mas... Como a gente faz em português também. Mas, aí chama a atenção do ouvinte. Mas o quê? 하지만 날씨 원해요. Então, 여기 하늘이 흐려요. Descendo o tom. Certo, Ana? 하지만 날씨, clima ou temperatura. E ela diz bem baixinho, fiquei com muita dificuldade de ouvir ali, mas o diálogo seguiu naquele dia, né? 덥네요 seria o mais claro possível disso, certo? Fiquei um pouco na dúvida se estava pronunciado dessa forma, já que nós não tivemos no projeto a oportunidade de estudar o uso do ne ou neio no final, né, anexado a um verbo, para demonstrar aqui, nesse caso dela, uma surpresa ou algo que não é comum, algo que é fora do comum, certo? Que não é natural, não é comum acontecer. Então, ó, 여기 하늘이 흐려요. Aqui o céu está nublado. 하지만 날씨 덥네요. Certo? Seria o mais claro possível. O que é que eu estou usando aqui? Estou usando o verbo 덥다, ser ou estar quente. 덥다 eu uso para dizer ser ou estar quente, para descrever coisas que são ou estão quentes, quando se refere ao clima ou à temperatura de um ambiente. Por exemplo, 여기 더워요. 덥다, ser ou estar quente. Quando eu digo 여기 더워요, eu estou dizendo aqui está quente. Mas é o sofá que está quente? É o celular que está quente? O que é que está quente? Quando eu uso 덥다, eu não estou falando de coisas que estão quentes. Eu estou falando do clima ou do ambiente. Então, ela fala 하지만 날씨 더워요. Só que ela não diz 더워요, ela diz 덥네요. Certo? Vou explicar como é que se usa isso. Então, vamos lá, explicação bem rápida. 덥다, a gente já sabe agora. Ser ou estar quente para ambiente, o clima, o tempo e o nosso ambiente, a nossa volta, certo? Olha, tá quente. O verbo ser ou estar quente, 덥다. Se eu quero dizer isso no presente, 더워요, porque é um verbo be up irregular. Que é isso que eu tô falando, né? Para quem não estuda coreano, o tá do verbo 덥다, esse tá é um indicador de infinitivo, ou seja, ser ou estar quente, certo? Eu não estou dizendo apenas é quente, está quente, já conjugado. Eu não sei se eu explico isso aqui, eu deixo para depois, porque são verbos, né? Mas eu acredito que as meninas vão entender, e quem não entender e não tiver muita noção de verbo ainda, pode deixar aqui um comentáriozinho que eu acho um jeito de explicar melhor. Mas o verbo be up no patim, ali antes do da, ou seja, no radical, né, ele, em algumas situações, quando esse verbo é irregular, ele tem que ser alterado, ele tem que sumir para que no bloquinho seguinte apareça o som do U e aí depois o som do O, tá? Como, por exemplo, 춥다, ser ou estar frio. É o contrário, ó. 춥다, ser ou estar frio. Quando eu quero dizer está frio no presente, 추워요. 덥다, 더워요. Esse be up some, certo? Ela poderia dizer assim, só que ela optou por usar uma terminação que a gente não praticou no projeto, certo? E está correta, faz sentido na frase, que é o ne, ou neio. Quando é que eu uso ele? Para esse caso aqui, o que é que ela quis fazer? Ela quis demonstrar algo que é fora do comum. Surpreendentemente, por incrível que pareça, 덥네요, está quente.
하늘이 흐려요. O céu está nublado. 하지만 날씨 덥네요. Certo? Quando eu uso 네요, 네요, para esse verbo aqui, que é um verbo irregular, né? Apesar de ser irregular, eu vou manter o top, o be-up do patim, certo? Então, como eu não ouvi muito bem a pronúncia dela, eu não sei se ela diz toneio, toneio, touneio, se ela acabou conjugando, isso me deixou muito confusa, então eu resolvi cortar esse trechinho, certo? Para não colocar lá no certificado, uma coisa que eu não entendi claramente. E para não dizer que tá certo ou tá errado sem plena certeza, acabei deixando de lado. Aqui nesse vídeo eu vou explicar. Então, se eu quero usar nail para demonstrar essa surpresa quanto a algo que não é comum, mas está acontecendo, eu vou colocar o ne ou nail. Só que tem um top no radical, né? O primeiro bloquinho é top, tem um patim pi-up. O que acontece com o pi-up no patim sucedido de um som nasal? Isso aí, nasalização. Esse pi-up vai ser nasalizado. Eu não vou conseguir dizer top nail. Vejam como é mais difícil. Então, top nail, certo? Dá para usar o nail como ela fez, dá, tá correto, porque ela tá mostrando situações diferentes, né? Conectando duas frases que demonstram situações diferentes. Com o conectivo 하지만, né? Para mostrar essa contraposição de uma ideia para outra. E acrescentando nail no final para dizer. Não é que se traduz como incrivelmente, ou por incrível que pareça, ou surpreendentemente, mas demonstra essa surpresa, né? Face ao fato da primeira frase, certo? 여기 하늘이 흐려요. 하지만 날씨 더워요 ou 날씨 덥네요. Quando ela deixa de usar 더워요 e usa 덥네요, ela enfatiza essa surpresa, esse fato que é fora do comum. Ela quer destacar isso. Olha, aqui o céu está nublado, mas o clima está quente. Surpreendentemente, por incrível que pareça, né? Está quente, certo? Foi isso que ela quis dizer. Porém, a pronúncia não ficou clara no áudio. E mesmo que eu tentasse limpar o áudio e tentar aumentar o volume, não ficou muito bom. Então eu falei, vou tirar isso aqui e lá no vídeo eu explico melhor para as meninas, certo? Depois de falar tudo isso, parece que dá um branco. E aí a Ana fica procurando um pouquinho as palavras. Mas ela encontra. Então vamos lá. 여기는, quanto a aqui. Ó, e o tempo passando, ela pensando o que dizer. 비가와요. 비가와요. 그래. 비가와요. Podia descer um pouquinho, né? 비가와요. Mas seguindo, tá? Só podia descer um pouquinho só. Isso não atrapalhou o diálogo. 비 어때요? E aí, 날씨 어때요? Tem um 그래, né? Ela fica um pouquinho meio sem saber o que dizer. E aí vem lá, joga outra pergunta pra colega. 날씨 어때요? O clima, como é que está? Que tal? Lembram? 어때요? Como é que tá? Que tal isso aí? 날씨 어때요? Como é que tá o clima? E aí, agora a Rita vai responder. Vamos ver a resposta da Rita. 아나씨는 아까 비가 왔어요. Pronto. 아나씨는 아나씨는, já lembrando que não existe nan. 아나씨, que poderia nem ser usado mais aqui, porque elas já sabem que estão falando uma com a outra. Ninguém estava interferindo na conversa, né? Continuando. 오늘은 날씨가 너무 더워요. Olha, a Rita já usa o verbo top, tá? Conjugado no presente. E por que ela não faz 덥네요? Porque não tem a necessidade de demonstrar surpresa na frase dela, né? Ela só precisa dizer como está o 날씨, ou a 날씨, o clima naquele momento, naquele lugar. Então, 더워요, está quente, certo? Ela poderia dizer 덥네요, poderia, mas nesse caso ela teria que trazer uma outra informação para dizer, olha, essa coisa está assim. E, porém, 하지만, está quente, 덥네요. Não foi necessário para a Rita fazer isso, tá certinho, 더워요, certo? Eu posso trocar a conjugação do verbo pelo 네요, se eu quiser demonstrar essa surpresa, é uma das opções. Continuando. 아까 비가 왔어요. 아까 비가 왔어요. Podia descer, né? Tá assim, ó, vamos ouvir de novo. 아까 비가 왔어요. 비가 왔어요. 딴딴딴딴딴. 딴딴딴딴딴. Podia descer mais? Podia. 아까 비가 왔어요. 아까 비가 왔어요. certo? Tá assim, ó. 비가 왔어요. 비가 왔어요. 비가 왔어요. Descer, marcar bem essa descida, certo? Continuando.
Uma das outras perguntas que a Ana fez foi 뭐 하려고요? O que é que você pretende fazer, né? 려고요, 려고 해요, a gente usa para indicar pretender, praticar uma ação. 뭐, o que? 뭐 하다, o que fazer. 뭐 하려고요, o que você pretende fazer? Vamos ver se a entonação da Ana ficou legal nessa pergunta. 오늘 뭐 하려고요? 오늘 뭐 하려고요? Muito boa, entonação boa, a frase tá ok. Olha o que a Rita responde. 하나씨나, 오늘은 집에서 저녁 먹으려. O que a Rita estava querendo dizer aqui é 오늘은, hoje, quanto a hoje, 집에서 저녁, jantar, 저녁을 먹으려고요 ou 먹으려고 해요. Então, esse 려고요 ou 려고 해요, a gente vai poder usar para indicar pretender praticar uma ação, que era o que estava nos planos da Rita. Era isso que ela tentou dizer ali e deu uma travadinha. Ela sabe usar 려고요, 려고 해요 para indicar pretender praticar uma ação. Eu acho que todo mundo no projeto estava bem seguro quanto a isso, ou pelo menos nos treinos era o que eu via. Mas deu um branco. Então ela travou e aí ela decidiu mudar o que estava dizendo. Tanto é que esse trechinho foi cortado do áudio final, que está lá no certificado, porque não foi completo. Então ela muda e diz 오늘은 집에서 자요? Desculpa. Ela até pede um pouquinho de desculpa no final, porque ela viu que tentou e sumiu da mente. 잠을 자요. Pode ser? Pode ser. O que é isso, 잠을 자요? Bom, em coreano a gente pode dizer 자다, dormir. 지금 자요, agora eu durmo. Mas a gente pode usar a expressão 잠을 자다. 잠, sono. 잠을 자다 seria o equivalente ao pé da letra dormir, o sono, certo? Pra gente em português não é natural. Mas essas duas expressões em coreano podem ser usadas para dizer dormir, certo? Durmo, dormimos, dormirei, enfim, depende da conjugação. Então, quando ela diz 잠을 자요, ela está dizendo durmo, ou durmo, o sono, que pra gente em português não faz sentido, então a gente pega aquilo que fica mais coerente na nossa mente. 잠을 자요. Então, 오늘은 집에서 잠을 자요. Hoje em casa eu durmo, hoje eu durmo em casa, certo? Ficou um pouco estranho para o diálogo? Um pouquinho, mas não atrapalhou. A Ana entendeu o que ela quis dizer e o diálogo segue, certo? Então, não tenha medo de dizer as coisas achando que não está certinho gramaticalmente, porque mesmo que não esteja, sempre tem uma maneira na fala da gente se entender. Então, como é que ficaria se eu quisesse dizer hoje eu pretendo dormir em casa? 오늘은 집에서, que mais? 잠을 자려고요. Ou 잠을 자려고 해요, certo? Ela sabe disso, só deu um branco ali, mas tá ótimo o tom de queda, né? 오늘은, ela dá uma subidinha também, uma respiradinha. Usou o 에서 para indicar 집에서, que uma ação acontece neste ambiente, na 집, tá? Tudo ok, só foi o esquecimento do uso do 려고요 ou 려고 해요. E o último áudio, que é o da Ana Carolina, ela vai dizer também o que ela pretende fazer e vamos terminar o diálogo por aqui, olha só. 그래. 그래? 그래 vem de 그렇다, que é um verbo que a gente poderia traduzir numa expressão, quando a gente usa, como se fosse equivalente ao nosso é assim? É isso? É, tá? 그렇다, ser ou estar de alguma forma. Então, é assim? Já que a Rita falou, olha, hoje eu, né? Deveria dizer hoje eu pretendo dormir em casa, mas deu para entender, hoje eu durmo em casa. 그래? É isso? É assim, tá? 오늘 저는 공부하려고요. E o final aqui da Ana. 오늘 저는 공부하려고요. 공부하다, estudar. 공부하려고요. 려고요, para indicar pretender praticar essa ação. Vamos ver se o tom está correto para finalizar. 네, 저는 공부하려고요. 공부하려고요. Tan. Foi descendo, poderia descer um pouquinho mais. 공부하려고요. Às vezes é o meu tom de voz também, né, gente? Mas o que importa é descer, tá certo? Tem que descer. Fechamos aqui a correção dessas duas participantes. Quanto a esse diálogo, a Ana só participou uma vez com a Rita. Então, no certificado da Ana, só tem esse diálogo, certo?
Vamos ouvir agora o áudio das duas para finalizar, já enxutinho, já com os cortes, já preparadinho, do jeitinho que tá lá no certificado, certo? Vamos lá para finalizar. 기태 씨, 기분이 어때요? 기분이 좋아요. 너도요? 기분이 좋아요. 왜요? 저는 수업이 없어서 기분이 좋아요. 기태 씨, 왜 기분이 좋아요? 맛있는 음식을 먹었어요. 기분이 좋아요. 그래서 여기 하늘이 흐려요. 여기는 좋아요. 날씨 어때요? 오늘은 날씨가 너무 아까 더워요. 비가 왔어요. 오늘 뭐 하려고요? 오늘은 집에서 잠을 자요. 그래. 오늘 저는 공부하려고요. legal? Meninas, parabéns pelo diálogo, foi muito bom ter tido essa oportunidade de praticar com vocês, aprendi também bastante e eu espero que essas dicas aí sirvam para vocês daqui para frente. Então, continue aí investindo, se querem realmente mesmo falar coreano com essa segurança que qualquer nativo tem, a chave é falar. E claro, corrigir os errinhos. Já viram aqui o que é que pode melhorar ainda para cada uma? E eu sei que vocês vão colocar isso em prática para fazer melhor daqui para frente. Eu vejo vocês no próximo vídeo para comentar de um outro áudio da Rita também, já que ela participou em 2, com a Bruna, tá? Até mais, gente. Annyeong!